Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao canal, ao nosso quadro Prof Invest, onde aqui um professor de verdade também investindo, construindo o seu patrimônio através dos investimentos, tá bom? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os ETFs, né? Como investir em ETFs, tendo aí segurança, diversificação e também buscando crescimento, por que não? Então, sem perder muito tempo, deixe o seu like, se inscreva no canal e vem comigo entender então por que investir em ETFs no vídeo de hoje. Bom, você sabia que é possível investir nas maiores empresas dos Estados Unidos ou mesmo nas pequenas empresas brasileiras com menos de R$50? Pois é, isso é plenamente possível, né? E melhor ainda, com segurança, diversificação e potencial de crescimento. E aí, principalmente diversificação, porque você vai ter aí diversas empresas, né? Quando você investe no ETF, você vai estar investindo indiretamente em diversas empresas. Então, como eu deixei na ilustração, ao invés de você começar perdido, na dúvida, entre escolher uma ação A, uma ação B, você pode investir em um ETF, que é como se fosse uma cesta, como vocês podem ver aí, e nela você vai investir indiretamente, né, através desse ETF, em diversas empresas. Bom, então nesse vídeo nós vamos mostrar, né, o porquê, eu vou mostrar para vocês o porquê que eu invisto em ETFs e como eles podem ser uma excelente porta de entrada e também de permanência, claro, no mundo dos investimentos. Eu já dei uma introdução aí do que é ETF, mas para a gente poder definir melhor, eu não vou arriscar aqui o meu inglês na pronúncia do que significa de fato a sigla ETF, mas vamos dizer o que ela significa. E ela significa um fundo de índice, tá? Então é um fundo de investimento que vai replicar algum índice aí. É como uma cesta com várias empresas dentro, mas que você compra como se fosse uma única ação na bolsa. Então você vai lá e compra como se fosse uma única ação, né? Uma parte desse fundo aí, mas esse fundo investe em diversas empresas. Então, por meio dele, você vai estar investindo em diversas empresas. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. O ETF aqui no Brasil, IVVB11, né, que replica o índice SP500, ou seja, você se torna sócio das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Para quem me acompanha aqui já sabe que eu investi nesse fundo, né, o IVVB11, porém eu troquei, porque você também pode investir diretamente no ETF americano, e aí eu fiz essa troca, tirando aqui o dinheiro do Brasil, do IVVB11, para apenas o IVV lá diretamente nos Estados Unidos. Um outro exemplo de ETF muito famoso que eu tive durante algum tempo na minha carteira, mas depois eu desfiz dele, é o SMAL11, que investe nas pequenas empresas brasileiras, mas com alto potencial de crescimento, certo? Bom, dando continuidade então nos nossos vídeos, né? No nosso vídeo, eu vou falar agora para vocês por que eu invisto em ETF, ou seja, quais são as principais vantagens que a gente tem ao investir em ETFs. E a primeira grande vantagem é a diversificação automática, né? Porque ao comprar um ETF, você está expondo a dezenas ou até mesmo centenas de empresas de uma vez só. Então isso reduz os riscos e te protege de erros pontuais, né? Ou seja, se você decide investir metade do seu patrimônio em uma empresa e essa empresa vem à falência ou vem a uma desvalorização grande, você vai perder muito do seu capital. Porém, quando nós estamos aí investindo em ETFs, né, você reduz esse risco por estar diversificando, né, investindo indiretamente em muitas empresas, tá bom? Então, o primeiro ponto é esse. A primeira vantagem de investir em ETFs é a diversificação automática. Um segundo ponto que é muito importante para mim, e por isso um dos primeiros ETFs foi o VVB11, depois eu cheguei a ter um ETF da China também, mas não foi tão bem quanto eu esperava, e eu também desfiz dele, mas o segundo ponto é justamente isso, a exposição ao exterior, ou seja, do Brasil você consegue investir com o seu dinheiro ainda aqui no Brasil, mas atrelado a empresas, a investimentos, a índices, né, dos Estados Unidos ou de outros países, né? Então, ETFs são uma forma prática de investir no exterior sem precisar abrir conta fora do Brasil, né? Isso que você pode investir através da B3, a Bolsa Brasileira. Bom, um terceiro ponto aí favorável para a gente é a diversificação sobre setores específicos e estratégicos, né? Então, quando você investe em ETF, você pode ir lá investir no ETF que replica apenas empresas de tecnologia, empresas que têm foco em dividendos, pequenas empresas que estão voltadas ao potencial crescimento, empresas atreladas à sustentabilidade. Então, no meu caso, eu tenho um equilíbrio entre crescimento e renda, né? Hoje, especificamente, daqui a pouco a gente vai ver mais uma vez quais são esses ETFs que eu tenho. Hoje, inclusive, mostrando para vocês com valores e tudo mais, bem detalhados aí.
Uma quarta vantagem é os custos baixos, né? Já que os ETFs têm taxas, são fundos, né? Então esses fundos vão ter uma taxa de administração, mas eles são muito menores do que fundos de investimento tradicionais. Então é outro ponto positivo aí, é outra vantagem para a gente investir em ETFs do que, inclusive, em outros fundos de investimento. Uma quinta vantagem é a praticidade, né? Já que está tudo dentro da bolsa de valores, no nosso caso aqui a B3, com a mesma liquidez de uma ação. Então você pode comprar e vender aí todos os dias, né? Tendo aquele D2. O que significa o D2? Significa que se você vender hoje, daqui 2 dias vai ser debitado na sua conta o valor, tá bom? Então eu listei essas 5 vantagens aí de investir em ETFs e a partir de agora eu vou mostrar para vocês quais são os ETFs que eu tenho na minha carteira, né? Então, hoje meus ETFs são todos atrelados. Aqui essa imagem na verdade ficou errada, né? Eu não invisto mais nem no IVVB11 nem no SMAL11. Mas eu invisto buscando segurança, diversificação e crescimento, isso daí é verdade. E ainda bem que eu tirei um print aqui exatamente da minha carteira lá no site do Investidor 10, onde eu vou mostrar para vocês aí, né, nesse momento, inclusive valores que eu tenho aí em cada ETF. Então, como vocês podem ver, no total aí, praticamente R$ 4.300 em ETFs internacionais, uma variação de 7,90%, ou seja, quase 8% de alta, e uma rentabilidade de mais de 11%. Como vocês podem ver, nesse momento, 12% da minha carteira estão nos ETFs internacionais e a minha meta é ter 15%. O IVV, então, é a minha maior posição, com $591, tá? E isso daí foi porque eu fiz a troca, né? Então, tudo que eu havia acumulado em IVV B11 ao longo de 4 anos, eu vendi e coloquei o mesmo valor no IVV. Então, é por isso que eu tenho uma quantidade maior nesse ativo, tá bom? Como vocês podem ver, ele representa 9,40% da minha carteira, frente aos outros aí que tem média 1%, até mesmo menos de 1%. O QQQM... Aí a gente tem aí um preço médio, uma correção aí no IVV, né? $591 é o meu preço médio. Hoje o meu preço atual é de $630, pegando uma valorização de quase 7%. O QQQM eu peguei a um preço médio de $200, uma valorização de 15%, é o ETF que mais valorizou aqui nesse caso, e aí hoje já representa $230 aí. O SCHD... comprei uma média de 25,80, subiu aí para $27, né? Uma valorização de 5%. E o nosso VNQ é o que eu tenho a menor posição, né? 0,34% apenas da minha carteira. E aí eu comprei um preço médio de 86,88 e o preço atual está de 91. Lembrando que eu mais uma vez me equivoquei, né? Não é que eu tenho $630 ou $230. Esse é o preço atual. O meu saldo, na verdade, está aqui nessa coluna. Então, o saldo está aqui nessa coluna de cá. Então, na verdade, eu tenho $581 em VVV, em IVV, ou seja, tem menos de 1, né, inteiro. E essa é outra vantagem de investir em ETFs, principalmente americanos. Você pode investir basicamente qualquer valor. Então, você consegue comprar uma fração disso daí, não precisa nem de uma ação fracionária como aqui no Brasil, né? O QQQM, então, são $92 investidos, 0,39 de uma posição inteira, né? O SCHD, $73,54, representando aí um pouco menos de 3 ações, e o VNQ praticamente $21 aí, a 0,23 de uma cota aí desse fundo, tá bom? Então, essa é a minha posição atual, né? Eu invisto, então, hoje, atualmente, nesses 4 ETFs internacionais. E aí, depois, a gente pode dizer um pouco mais, né? Mas o IVV replica as maiores empresas dos Estados Unidos. O QQM tem foco em tecnologia americana. O SCHD são empresas que pagam dividendos nos Estados Unidos. Então, o fundo que... e outra vantagem, né? ETF americano paga dividendos. Os ETFs no Brasil não pagam. Então, tem essa outra vantagem aí. Faltou eu deixar anotado aqui o VNQ, qual que é o fundamento dele, mas em outra oportunidade eu coloco aqui, ou senão eu deixo nos comentários aí para vocês para complementar o vídeo, tá bom? Então, para a gente fechar aqui, né, não é preciso escolher ações
uma por uma para começar a investir, né? Você tem a opção então de começar com segurança e crescimento com pouco dinheiro. Os ETFs são um excelente aliado nessa situação. Mas claro, não é tudo. ETFs no Brasil não pagam dividendos e nem todos têm a mesma performance, né? Então vale a pena estudar e avaliar se realmente faz sentido para você e qual deles faz sentido para você. Então, para a gente encerrar por aqui, se inscreve no canal se não for inscrito e deixe seu comentário se você já investe em ETFs e quais são os seus ETFs. Quando eu comecei, a galera até brincava comigo, eu participei de um podcast na época das lives lá do Instagram, e aí a galera até brincou comigo que eu era Lucas dos ETFs, né? Porque eu gostava mesmo do IVVB11, acho um baita ETF, vale a pena mesmo vocês estudarem, porque é um índice que historicamente cresce todos os anos, então vale muito a pena. Quando saiu lá o da China, eu fui lá e resolvi investir também, não foi um acerto, mas enfim, eu acho que ETFs é uma excelente maneira de diversificar e você ter o seu patrimônio atrelado a outras moedas e a outros países. Então, vale a pena o estudo e vale a pena também se inscrever e continuar acompanhando o quadro Prof Invest aqui comigo. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.